noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Flora de Araújo. Depois do temporalzão que caiu hoje à tarde, mas a gente está aqui firme, né? Porque a gente está querendo crescer, querendo aprender, querendo ficar cada vez mais perto de Jesus. Nós vamos começar a nossa noite de hoje fazendo uma leitura do livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E a página da nossa noite é Não Entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. São palavras de Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, neste particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cotidiana. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escalracho, da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhes os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mas se aproximam dos resultados de suas ações, no ciclo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Palavras duras de Emmanuel, para nossa reflexão, quanto às nossas palavras. Vamos então fechar os nossos olhos. Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos na casa de Flora, sob as bênçãos de Jesus, sob as bênçãos de Flora de Araújo, que nos acolhe em sua casa toda semana, sob as bênçãos dos amigos espirituais que aqui nos esperam antes da nossa chegada. Estamos aqui reunidos porque queremos aprender, porque queremos crescer, porque queremos ser pessoas cada vez melhores. Abençoe a nossa noite, que possamos absorver todos os ensinamentos que vamos ouvir, que possamos colocá-los nos nossos corações para que se transformem em atitudes, em palavras, em bons pensamentos, em bons sentimentos. Para isso estamos aqui. Que o palestrante dessa noite possa ser bem intuído pelos amigos espirituais e traga a palavra consoladora e esclarecedora para todos nós. Que assim seja. Nós vamos receber com imenso carinho o nosso querido Carvalho, que é trabalhador da Cruzada dos Militares Espíritas, e vai trazer para a gente um tema que agora em outubro foi aniversário do nosso codificador Allan Kardec, 220 anos da sua encarnação. E nós vamos então, nós vamos ouvir Obrigado, Kardec. Quer tirar? O microfone está ligado. Sim, pode.
Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. É um prazer estar aqui na Casa de Fora. Tenho uma ligação muito grande com essa casa, porque eu, tal qual Kardec, fui encontrar a doutrina espírita já ficando velhinho. Já tinha 40 anos quando eu descobri a doutrina espírita. E essa casa aqui foi o primeiro local que a minha esposa atual me trouxe. Não gostava de religião, tinha horror de religião. E ela falou: não, vamos ali, vamos lá, Casa de Fora, aqui, era o Coronel Brito, presidente aqui. E quando assisti uma palestra aqui, eu falei: essa religião eu gosto. Parecia que eu já conhecia a religião. Eu já tinha tomado contato com ela em outros tempos, em outra encarnação. Falei: essa aí pegou no meu coração, entrou na minha consciência, no meu cérebro. É a doutrina da razão. Nada é escondido, não existe dogmas. A doutrina dos Espíritos nos explica tudo. E se por acaso estivermos com dúvida, não sairemos da casa espírita com dúvida. Para isso existe o estudo sistematizado da doutrina, que nos auxilia bastante, tira todas as nossas dúvidas. Estou muito feliz até hoje na doutrina espírita. Eu gostaria de agradecer a casa pela oportunidade de trabalho. É sempre bom chamar a gente para o trabalho, que nós temos uma tendência à preguiça, Então, quando alguém nos convida, a gente fica muito feliz, que é a hora de estudar, de pesquisar, de procurar coisas novas. Eu gosto de agradecer a Kardec, e hoje o nosso tema é obrigado Kardec, Eu gosto de agradecer a Kardec pela essa doutrina que, antes de qualquer coisa, é uma filosofia de vida. É a doutrina do nosso dia a dia. É a doutrina que nós temos que usar nas nossas coisas pequenas, porque nós ainda somos muito pequenos, e as coisas pequenas falam muito alto no nosso coração. E a doutrina, essa filosofia nos ajuda a nós buscarmos esses momentos que nós estamos, como falou aqui na leitura para a harmonização, naquela hora que a gente quer falar mal dos outros, naquela hora que a gente está ranzinza, naquela hora que a gente está com os nossos, transformando os nossos pequenos problemas em grandes problemas. Eis que a gente lembra da doutrina espírita. Eis que a gente lembra que nós estamos cercados de espíritos em todo local que estejamos, e que eles estão participando bem ou não de acordo com o nosso proceder. Se falamos mal, se desejamos mal, estarão do nosso lado quem? Aqueles espíritos que também desejam mal e que sintonizam conosco. Se estamos melhorando, falando bem, fazendo bem, estarão do nosso lado aqueles espíritos voltados para o bem. Então, muito obrigado à casa. Gosto de agradecer também a Jesus Cristo, nosso mestre querido, pelo governo seguro do nosso planeta. Muitas vezes achamos aí que nós somos aqueles que acham que tudo está mal, Tudo está mal. Qualquer coisa que acontece, e ainda ficamos lembrando dos meus tempos. No meu tempo era assim. Nosso tempo era pior. Nosso tempo era pior. Então Jesus está no comando do nosso planeta, do nosso ordem. E se as coisas estão ruins, Ele está dando corda no nosso livre-arbítrio para ver como nós reagimos diante das circunstâncias, para ver até que ponto nós modificamos, nos tornamos pessoas melhores. E por fim, é sempre maravilhoso agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, revendo a nossa vida. O Pai nos dá sempre a chance de recomeço, E isso é tão bom, saber que
Ele está sempre ao nosso lado, nos dando tantas chances quanto forem necessárias. Mas, meus amigos e amigas, nosso objetivo essa noite é focar na grandiosidade da obra de Allan Kardec. Pouco falar da vida de Allan Kardec, mas na grandiosidade da sua obra. Pseudônimo do professor e político Leon Denis Rivail, codificador da nossa doutrina espírita, e no planejamento milenar realizado para que esta bendita doutrina viesse trazer para nós novas bases de entendimento para a nossa existência como espíritos imortais. Então, para a missão tão grandiosa, era de se esperar que a espiritualidade superior que auxilia o Cristo na administração do nosso planeta buscasse entre tantos espíritos elevados aquele em condições de realizar tal missão, pois esse empreendimento alteraria e realmente está alterando as bases religiosas da humanidade terrestre. Então vamos ver que iniciava-se a preparação para a vinda de um codificador. Essa preparação milenar, muito tempo atrás, que colocaria de maneira didática as mensagens da Boa Nova para nós, para um melhor entendimento. E também nos revelaria as verdades do mundo espiritual, retirando o véu que deixava e ainda deixa tantas pessoas sobressaltadas com a morte. É a única coisa certa na nossa existência, é o desencarne. E é uma das poucas coisas que nós nos preparamos. Nos preparamos para tudo, mas com o desencarne ainda ficamos sobressaltados, apesar da doutrina espírita aliviar esse entendimento, mas ainda não estamos preparados. Além disso, ele se empenharia, esse espírito, em cumprir a promessa de Jesus, que em seu ministério deixou um alento futuro para a humanidade da época. Em João capítulo 14, versículo 16, está escrito o que Jesus falou: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Essa é a palavra do nosso Cristo. Então, para que nós possamos entender o desencadear desse processo, nós teremos obrigatoriamente de relembrar as revelações espíritas. O que vem a ser uma revelação? Revelar é retirar o véu, é trazer à tona um fato que até então estava obscurecido por fantasias e meias verdades. Então, as revelações, no decorrer dos tempos, à medida das necessidades e entendimentos dos homens da época, elas vieram pipocando. Desde aquela época, Jesus já se preocupava em mandar os seus missionários, nos trazendo o que nós poderíamos entender naquela época. Então, a primeira revelação é Moisés. Então, Moisés vem trazendo a imagem de um Deus punitivo. Basta que a gente olhe os 10 mandamentos. Está lá, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. Não, é só não. Porque os homens da época só entendiam o não. E não faça, porque senão você será punido. Então nós ainda temos até hoje a imagem do Deus mosaico, aquele barbudo, cajado na mão, cara de mal, pronto para dar uma cajadada em quem fizesse uma coisa errada. Se fecharmos os olhos e falarmos Deus, nós ainda vamos ver esse velho barbudo. 4.000 anos depois, nós ainda estamos com essa imagem do Deus punitivo na nossa cabeça. E a gente ainda ouve gente falando para as crianças: não faz isso que Papai do Céu castiga. Olha essa imagem do Deus de Moisés, 4.000 anos atrás. Nós ainda escutamos esse tipo de coisa. A segunda revelação é a vinda do próprio Cristo, que trazia já o Deus do perdão. Um Deus maravilhoso. E Deus já não tem aquela cara de mal. É um Deus do perdão que nos dá tantas chances quanto forem necessárias. É o Deus do Filho pródigo,
que apesar do filho ter saído e feito um monte de coisa errada, ele abriu os braços e recebeu o filho novamente. Essa é a imagem de 2000 anos atrás. Jesus já trazia a imagem diferente do nosso Pai. Mas ainda Jesus não podia revelar tudo, né? Ele falava através de parábolas, verdadeiras historinhas, né? Para que as pessoas daquela época pudessem entender. Ele exemplificava a boa nova através das parábolas, né? E acredito que essas parábolas daqui a 1000 anos nós estaremos entendendo nas entrelinhas o que Jesus queria dizer na parábola. É uma vírgula só, já muda todo o entendimento de acordo com a nossa evolução, né? Então os homens daquela época ainda eram muito crianças no entendimento e na moralidade. E Jesus veio trazer dizendo: mandarei um outro Consolador para vocês, que ficará com vocês para sempre, que é o nosso Espiritismo, dando cumprimento a essa promessa do Cristo. O Espiritismo vem ratificar o que os anteriores tinham dito e revelar o que não podia ter sido dito anteriormente, também desmistificando a vida do além, desmistificando, demonstrando que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Olha que coisa linda! Tendo o livre-arbítrio como ferramenta fundamental para alcançarmos a felicidade tão sonhada. O Espiritismo vem trazer a libertação do ser espiritual, pois hoje nós sabemos que nós não precisamos de intermediários para a nossa ligação com o Pai, com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga. É um link direto nosso, não precisamos de intermediários, é a libertação do ser. Eu sou aquilo que faço. Eu sou aquilo que faço. Cumpria-se assim a promessa do Cristo. Então vocês vejam, escolhido o Espírito em condições de realizar tal tarefa tão grandiosa para a humanidade, que são as verdades da vida espiritual e principalmente a esperança da vida futura, que nós estamos trabalhando hoje para a nossa vida de amanhã. Olha que coisa linda. Só depende de mim, não depende de mais ninguém, né? Iniciava-se no plano espiritual a preparação através de várias encarnações desse espírito já evoluído, né? Quando seriam sedimentadas as virtudes e os conhecimentos necessários para tal empreendimento. Então nós vamos observar nas várias encarnações de Allan Kardec, de Político de Israel, como encarnado, a preparação criteriosa já de um espírito elevado. Escolheram entre tantos espíritos, escolheram um, né? Mas que ainda carecia de uma gama de vivências imprescindíveis à realização de um evento de tal magnitude. A doutrina espírita é algo tão grandioso que nós vamos ver agora. Nós vamos, algumas encarnações do mestre de Lyon, Allan Kardec, nós vamos ver que mesmo esse espírito já evoluído há milhares de anos atrás, escolhido, precisava de vivências para realizar a missão. Então a primeira das encarnações dele que nós temos notícia, né, é com o sacerdote Amenófis, há 3.300 anos antes de Cristo. Ele já era um espírito elevado. Ele era sacerdote do faraó, né? E na hierarquia do faraó, o sacerdote era o segundo, quer dizer, não era o segundo não, depois da mulher do faraó, né? Depois era o sacerdote, na hierarquia. Então ele já era um espírito com muito conhecimento, porque naquela época os sacerdotes do Egito, dos faraós, já tinham a noção da reencarnação e da mediunidade, esse trato com os espíritos desencarnados. Então é a primeira que nós temos notícia, né? Depois Platão, em 347 a.C., filósofo e matemático grego, é o aspecto filosófico e
racional, dando frutos na construção da doutrina espírita. Depois, como Allan Kardec, né? Um sacerdote druida, celta, lá da Gália, da região da Alemanha, da França, né? Que já dominavam essa parte do espiritualismo, essa parte do trato com os amigos desencarnados. Posteriormente, uma outra encarnação dele, como Quirilius Cornelius, na época do Cristo, centurião romano, seguidor do Cristo, que abandonou os deuses romanos, que eram os mesmos deuses gregos, buscando o Deus único. E foi um seguidor do Cristo. E posteriormente, a última que nós temos notícia, antes dele se transformar em Hippolyte Léon de Mizrahi, foi Jan Hus, um mártir reformador de 1369 depois de Cristo, dando um novo enfoque à religião. Ele fez tudo para que a religião deixasse de ser dominadora. Imagina a religião nessa época, a Inquisição estava no máximo, né? Para ser libertadora. Ele lutou para modificar, para reformar a religião. Com certeza, com a Inquisição no auge, morreu na fogueira. Morreu na fogueira. Então, meus irmãos, nessa preparação gigantesca na espiritualidade, para esse trabalho hercúleo que iria desenvolver, sedimentado em várias encarnações vitoriosas, dava a este trabalhador da equipe do Cristo a gloriosa missão de trazer para a humanidade um novo alento, uma nova era de esperança para os desafortunados e uma nova perspectiva de vida para os mais aquinhoados. Os mais desafortunados, com a doutrina espírita, chegam à conclusão que tudo é passageiro. Já estou vivendo um momento difícil nesse momento, de aquisição de bens materiais, muitas vezes básicos. A doutrina espírita vem dizendo: isso é somente uma experiência, uma das suas vivências. Outras vivências você terá como mais aquinhoado, mas chegará à conclusão, aqueles que são mais aquinhoados, que o poder e tudo que eles conseguiram amealhar com esse dinheiro é emprestado. É emprestado. O pai empresta para que o filho se mostre digno de gerir aqueles recursos. E se não fizer com dignidade, com certeza, na próxima encarnação ou em outra, virá com grandes dificuldades em arrumar esses recursos. Então, nos diz que tudo é passageiro na nossa vida. Tudo que nós estamos vivendo, doenças, pouco dinheiro, poucos bens materiais, muito, tudo isso é passageiro. É uma experiência das diversas encarnações que nós teremos. Isso aí é maravilhoso. Então, sem se deixar levar por qualquer tipo de personalismo, Allan Kardec estrutura de forma racional, organizada, codificada a doutrina espírita, fazendo questão de observar que essa doutrina não era dele, e sim dos espíritos superiores que a revelaram. Então, quando nós ouvimos alguém falar: eu sou espírito kardecista, a gente ouve tanto falar, né? Sou da doutrina kardecista. Isso não existe. A doutrina é dos espíritos. E Kardec vai fazer questão de deixar isso muito bem frisado. Então ele buscou, colheu, estudou todos os ensinos dos espíritos, submetendo tudo ao crivo da razão. Reuniu os assuntos afins em partes, capítulos, né? Essas revelações com médiuns diversos, deu nome a esse conjunto de revelações de espiritismo ou doutrina espírita. E somente publicou o que organizaram com plena concordância dos espíritos. E, meus irmãos,
sem o auxílio dos meios modernos. Imagina 1850 e pouco, Kardec sentado numa sala com lamparina, porque não existia luz elétrica ainda, mandando mensagens para médicos de toda parte. Ia o quê? De carruagem, louco de cavalo. Meu Deus, não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Nada disso. A luz de vela, lamparina, escrevendo, recebendo de vários médios de todas as partes as suas mensagens, colocando uma do lado da outra para chegar à conclusão daquela que era verdadeira e não era, daquela que era de um espírito brincalhão, daquela que era de um espírito que estava querendo dificultar o seu trabalho. Isso sem os meios atuais. Se para nós hoje é difícil, né, um trabalho, sendo que você hoje pode colocar uma inteligência artificial no tema e ela já coloca tudo para você pronto. Imagina a grandiosidade do trabalho desse homem, a tenacidade desse homem. Deixou para a humanidade o Consolador prometido por Jesus e ratificou o roteiro de vida lógico e coerente, inspirado e assentado no seu Evangelho. Mas, meus irmãos, para que essa programação, tal programação se concretizasse, além de todas essas encarnações preparatórias que nós já especificamos, a espiritualidade amiga precisava de dar a ele, auxiliá-lo, para que ele tivesse sucesso, uma base necessária para que ele tivesse sucesso. Imagina então, a pessoa, mas por que aconteceu isso em Paris? Porque ele era francês. Se nós formos ver a quantidade de espíritos que nós temos no Brasil hoje, é mais do que no resto do mundo. É mais do que tem no resto do mundo. Por que não nasceu no Brasil? Porque o Brasil naquela época era nada. A França era o auge da civilização daquela época. O que acontecia em Paris, o mundo batia palma. Era o iluminismo, né? Eram as novas ideias, novas artes, tudo era novo, né? Então tudo que acontecia na França espalhava pelo mundo rapidamente. Por isso que aconteceu lá e não aqui, né? Se tivesse acontecido aqui, até hoje estaríamos engatinhando para que o espiritismo fosse difundido. Nasceu em berço de ouro, em família de juristas, família com passado de virtudes, honra e probidade. Era necessário isso, para que ele pudesse se preparar para a sua missão. Então ele precisaria de estudar num bom local, ele precisaria de ter uma família que desse a ele condições desses estudos dele subir. Então desde cedo ele desenvolve grande inclinação para ciências e assuntos filosóficos, como se fosse um adulto. Isso é resultado daquelas encarnações que nós falamos, daquelas experiências que ele vivenciou. Realiza seus primeiros estudos em Lyon e depois os completa no famoso Instituto Pestalozzi, revelando-se um dos discípulos mais fervorosos do grande mestre educador. Aos 14 anos já elaborava cursos para os seus colegas, né, em horários destinados ao seu descanso, e já mostrava a grande lição de fraternidade que o moveria durante toda a sua vida, na sua missão. Aos 16 anos, ele substituía Pestalozzi no comando do Instituto quando das viagens do educador, demonstrando assim o alto senso de responsabilidade aos 16 anos, que nortearia a sua encarnação e a maturidade do ser espiritual. Aos 19 anos, já publicava várias obras de cunho eminentemente pedagógico, no sentido de orientar os pais para melhor aprendizado dos seus filhos, aos 19 anos. Essa experiência pedagógica vai ficar patenteada principalmente no primeiro volume da sua obra, que é o Livro dos Espíritos, do qual todos os outros emanam.
no desenvolvimento do trabalho, no método racional das perguntas que fazia aos espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é maravilhoso. Quem ainda não teve oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, de ler o Livro dos Espíritos, é maravilhoso. Eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos de doutrina espírita, cheguei à conclusão que eu não conhecia o Livro dos Espíritos. Só conhecia através do estudo sistematizado da doutrina espírita. E na realidade o estudo sistematizado da doutrina espírita vem trazer para a gente 30% no máximo da doutrina espírita. O estudo sistematizado é para nos levar, é para que a gente nos leve a estudar as obras básicas, né? Então eu comecei, como eu sou muito preguiçoso, eu comecei a fazer o seguinte: quando eu deitava, eu pegava o meu celular, baixei o Livro dos Espíritos no meu celular, outra coisa maravilhosa hoje para nós, né? Todos os livros praticamente da doutrina estão disponibilizados na internet. Aí baixei o livro e eu lia 10 perguntas e respostas por noite antes de dormir. Maravilhoso. E é impressionante como foi rapidinho as 1000 e tantas perguntas eu consegui ler, né? E agora eu estou pensando em fazer novamente, porque a espiritualidade nos diz que nós devemos ler e depois estudar e estudar de novo, para que o nosso entendimento seja pelo menos completo. Não vai ser. Divaldo Pereira Franco, né, diz que ele já estudou o Livro dos Espíritos N vezes e o seu mentor manda ele estudar novamente. Imagina a gente. Maus momentos financeiros com a venda do Instituto, que ele cria um Instituto Rivaio, né? E depois por problemas financeiros, ele tem que vender esse instituto, e o dinheiro apurado ele aplica num banqueiro amigo e perde tudo. E ele começa a trabalhar como contador para continuar a sua obra. Os infortúnios testando a humildade e a tenacidade que seriam propulsoras durante os seus trabalhos. Em Paris, no ano de 1853, a recreação mais palpitante e mais original em todas as reuniões era as tal das mesas girantes. Aqueles que quiserem saber, se inteirar do assunto mais profundamente, tem um livro chamado As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl. Muito legal, vale a pena, né? Mas é o que eram as mesas girantes? Na minha época de menino, a gente tinha mania de fazer a brincadeira do copo, né? A gente se reunia para fazer a brincadeira do copo, né? Essa brincadeira das mesas girantes da Sociedade de Paris era mais ou menos a mesma coisa. Pode ser muito legal, pode ser um perigo, que a gente não sabe o espírito que está, né, praticamente administrando aquilo ali. Então, é a brincadeira das mesas girantes. Acontecia, era uma festa, né? Vamos fazer uma festa, tá. Então, vamos colocar perguntas e respostas, e as mesas davam as respostas, né? E um amigo dele, chamado Sr. Fortier, leva para ele essa novidade e fala: olha, as mesas estão respondendo perguntas. Aí ele fala, ele cientista, né? Professor cientista, matemático, eu não acredito nisso, como é que uma mesa pode dar resposta? Mas esse amigo dele, o Sr. Fortier, ele azucrinou tanto que ele falou: então eu vou com você um dia. E chegando lá, realmente as perguntas eram respondidas. E ele falou: atrás disso aí tem alguma coisa de inteligente. Para efeitos inteligentes, causas inteligentes. E resolveu estudar aquilo ali. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Ele ainda não tinha noção da sua preparação
no plano espiritual para desencadear, para desenvolver aquele processo. Ele ainda não sabia. Mas como cientista, né, comparando, observando e julgando os fatos, sempre com cuidado, ele concluiu que eram espíritos daqueles que morreram a causa inteligente desses efeitos inteligentes. Mais tarde, quando ele percebe que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, ele resolve publicar os ensinos recebidos para a instrução de todos nós, as obras básicas. Então, no ano de 1856, através do médium Jafé, através do médium Jafé, o Espírito de verdade lhe transmite a primeira revelação positiva da grande missão que era dele, que ele teria que desempenhar, dando-lhe motivação extra para a realização desse trabalho. Esse trabalho da codificação da doutrina dos Espíritos, essa doutrina maravilhosa que nós temos, ele era tão importante. Começamos a ver quantas encarnações desse Espírito dele sedimentando experiências para ter condições de codificar essa doutrina. Ele era tão importante que, mesmo com tudo isso, sendo um espírito elevado e com todas essas encarnações sedimentando as suas vivências, as vivências que ele precisava, ainda existia a possibilidade dele falhar. Existia a possibilidade dele vir a falhar. E o substituto era o seu amigo Leon Denis. Leon Denis tem tantos livros maravilhosos para nós lermos, para nós estudarmos. Vocês vejam como a espiritualidade não brinca com as coisas. Ela trabalha sério. Ela de tanta preparação ainda havia chance dele falhar. E um substituto já existia. A primeira conclusão que Kardec chega, em função das suas observações, foi que os espíritos, sendo alma dos homens, não tinham nem a soberana ciência, nem a soberana sabedoria. Quer dizer, não tinham nem o domínio da ciência, muito menos da moral. Então não é porque eu desencarno que eu vou virar santo. Eu levo todas as minhas mazelas e todas as minhas virtudes quando eu desencarno. Eu sou um ser espiritual passando por uma encarnação, passando por uma vivência na carne, mas eu sou o que sou. Então muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim: nossa, liguei pedindo a minha mãezinha para me ajudar. Não peça não, muitas vezes a mãezinha não está em condições de te ajudar, porque para nós a mãezinha é santa, né? Mas ela tem lá os seus problemas e desencarnou com todos os seus problemas. É melhor pedir para algum espírito, né? Algum espírito, algum nosso anjo da guarda ou o anjo da guarda da mãezinha que a ajude, né? E pedir aos nossos amigos protetores que nos ajudem. Nós desencarnamos tal qual nós somos, no nosso dia a dia. Se eu sou impaciente, se eu sou intolerante, se eu sou colérico, eu vou desencarnar como um espírito intolerante, colérico. Isso é mental. Pouco a pouco erigia-se a base desse monumento filosófico, religioso e científico, que é o tripé da nossa doutrina. Eu falo assim porque estão ali está o Pentateuco kardeciano. Então, com o concurso de uma dezena de médiuns e auxiliado por uma plebe de espíritos superiores, superintendidos pelo Espírito de verdade, ele vai modelando o seu trabalho. Finalmente, em 18 de abril de 1857, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? Para que o seu nome, que era conhecido da sociedade parisiense, não viesse influenciar os leitores na apreciação da sua obra. Então ele pega uma das suas encarnações, como sacerdote druida, Allan Kardec, e fica o seu codinome.
Em seguida, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e tantas outras obras, mas as 5 principais estão aí. É o Pentateuco kardeciano. Por sua doutrina filosófica, seu método científico e sua moral universal, a obra espírita de Allan Kardec penetrou rapidamente em várias partes do mundo, principalmente no nosso país, conquistando milhões de seguidores entre as mais diferentes classes sociais. Então, aos 64 anos de idade, Kardec se preocupava com o projeto de organização do Espiritismo. Olha, é o que nós todos estamos preocupados hoje, né? Por meio da qual ele esperava imprimir maior ação e mais vigor a essa filosofia de vida. Eu gosto muito de dizer isso, mas a doutrina espírita é filosofia de vida. Ela nos ajuda a todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Né? Ela nos ajuda no dia a dia, nas nossas pequenas coisas. Se não fosse assim, ela seria mais uma doutrina somente. Então, todo esse trabalho, imagina, todo esse trabalho, ele começou esse trabalho aos 49 anos de idade, quando ele toma contato com as coisas dos espíritos, e em menos de 15 anos praticamente, ele monta ele codifica toda a doutrina do Espírito, ele monta todo o seu trabalho e mais algumas coisas, Revista Espírita e mais várias outras obras, com toda a dificuldade da época. Com toda a dificuldade da época, em mais ou menos 15 para 16 anos, ele monta toda a codificação espírita. Nós que estamos muitas vezes a alegar idade avançada para o nosso recomeço, né? Achando que nós já somos velhos para tudo. Velho não, né? Velho não. Idoso é o velho bem cuidado, né? Mas nós que estamos sempre preocupados com o que vamos fazer, não tem idade para tanta coisa, né? Isso já não dá para mim, né? Até para andar de moto, né? Nós, Kardec começou essa obra gigantesca aos 49 anos de idade. Tomou contato com as coisas dos espíritos aos 49 anos. E somente 16 anos separados dessas impressões iniciais do seu desencarno. Ele desencarnou com 64 anos, já cansado desse trabalho escafante. Uma vez, Kardec, na sua mesa, escrevendo o trabalho, recebendo mensagens, etc. e tal, juntando tudo aquilo, coletando tudo aquilo, estava cansado, sentado na sua casa, na sala, exausto, preocupado com as críticas, né? As críticas ferrenhas, mentiras a respeito da sua vida, do trabalho que você estava fazendo. Estava naquele dia que muitas vezes a gente dá, né? Tem dia que a gente dá um banzo, né? Uma coisa assim, né? A gente tem vontade de fazer nada. Kardec estava nesse dia com vontade de fazer nada. Questionando a sua obra, se ele teria condições ou não de realizar essa obra. Toca na porta, pom, a sua esposa vai atender e traz para ele uma carta e um pacote. Ele abre aquela carta, curioso, abre aquela carta, e estava lá uma pessoa se apresentando e dizendo para ele quão magnífica era a sua obra, que ele não deixasse de jeito nenhum que ele superasse todas as dificuldades, porque a sua obra estava ajudando uma grande parte de pessoas e o tinha ajudado também. E começa a contar a sua história na carta, dizendo que ele tinha um bom emprego em Paris,
Ele era um profissional encadernador naquela época, né? Eles encadernavam os livros, tudo bastante luxo, etc. Tal. Tinha um bom emprego. Encontrou uma esposa maravilhosa, que ele chamava de sua cara metade. Estava tendo uma vida deliciosa. Eis que vem uma moléstia e a sua esposa desencarna. E ele perdeu o chão. De repente a sua vida, já algo delicioso, virou um inferno. E ele começou a faltar ao trabalho, o seu chefe já querendo mandar embora, e as noites dele eram difíceis, aquela companheira, o calor da companheira do lar, já acabado. E ele estava sofrendo tanto, estava com tanta angústia que resolveu arquitetar o seu suicídio. Começou a pensar no suicídio. Isso é uma coisa que nós temos que estar muito atentos, né? Pessoas que convivem conosco, porque o suicídio não acontece assim. Existe um planejamento para esse ato. Então nós temos que estar de olho nas pessoas que convivem conosco, principalmente os adolescentes, né? Onde os pequenos problemas para o adolescente é uma coisa gigantesca. Um pequeno amor é uma paixão, até o dia seguinte, né? Então, nós temos que estar muito de olho nisso. Bom, ele começa a arquitetar o seu suicídio. E ele falou assim, começa a namorar o Rio Sena, né? Eu não sei nadar, se me jogar, vou morrer rapidinho, acaba tudo dessa agonia. E um dia que ele estava muito mal, ele sai de casa e vai na direção do Rio Sena. Um dia chuvou, a noite chuvosa, quando ele coloca a mão na mureta para saltar o rio, eis que bate a mão em alguma coisa, aquilo cai no chão. Ele, irritado, mas ao mesmo tempo curioso, pega aquilo ali, era um livro. Ele abre esse livro e estava escrito: Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Este livro salvou a minha vida, leia com bastante atenção. Aquilo ali, embaixo do poste lá, começou a folhear aquele livro. Então ele pedia a Kardec que tomasse muito cuidado, né, com as coisas que estavam influenciando aquele trabalho magnífico, e não deixasse que a angústia dos momentos difíceis, de tristeza, o impedissem da realização desse trabalho maravilhoso. E pediu a Kardec que fizesse daquele livro o que ele quisesse. Kardec abre o pacote. Estava um livro muito bem encadernado, mas manchado, o livro tinha recebido chuva. E na primeira página estava escrito: este livro salvou a minha vida, leia com bastante atenção. E ele escreveu embaixo: salvou a minha vida também. Kardec, então, fecha aquele livro, se dirige, vai na direção da janela da sua sala e olha várias pessoas passando, homem, mulher, crianças. Visualiza aquelas pessoas como espíritos necessitados de orientação. Volta para sua mesa, antes de pegar a pena para continuar o seu trabalho, já cheio de energia e vontade de dar continuidade ao trabalho, pega um lenço, enxuga uma lágrima e toca a sua vida. É isso que a doutrina dos Espíritos faz por nós. Muda a nossa concepção toda em relação à vida. O que nós somos, o que estamos fazendo aqui. A gente não cai de paraquedas em local nenhum. Existe todo um planejamento para que a nossa vida seja um sucesso. Nós não viemos para ser infelizes,
A infelicidade somos nós que trazemos para a nossa vida, através de atos mal feitos, através de coisas erradas, de pequenas dificuldades que transformamos em grandes coisas. É isso que a doutrina espírita nos traz. Essa beleza, esse presente da espiritualidade superior para nós, através do mestre de Leon. E política e organizar e vai o Allan Kardec. Então a gente termina esse nosso pequeno estudo dessa noite dizendo obrigado, Kardec. Nós dizemos obrigado, Carvalho, né? Por essa belíssima explanação que ele fez do nosso codificador, da vida e do trabalho do nosso codificador, dessa doutrina que realmente, nossa, mostra pra gente um outro mundo, né? Mostra as verdades da vida, mostra tudo pra gente, nos transforma em pessoas melhores. Para isso nós estamos aqui encarnados, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, nós vamos agora dar os nossos recados. Nós agradecemos a todos aqueles que são associados aqui da Casa de Flora. Com isso, nós conseguimos fazer uma boa manutenção do nosso centro, conseguimos trazer conforto para todos que vêm aqui estudar, para ouvir nossas palestras, e nós agradecemos por isso. E todos que fazem contribuições eventuais também, comprando livros. Semana que vem nós teremos coisa gostosa lá, então preparem-se que vai vir coisa gostosa semana que vem. Isso também nos auxilia na manutenção do nosso centro. Nós vamos passar para a aplicação de passes. Quem desejar receber passe é só aguardar no seu lugar, que após a nossa prece final será conduzida. Senhor, mais uma vez agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui na Casa de Flora, de estarmos aqui ouvindo as palavras que a espiritualidade superior traz até nós. Agradecemos por isso. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Agradecemos pelos nossos protetores. Agradecemos por todas as oportunidades que temos de trabalho, de estudo, de auxílio, e que nós possamos sempre seguir pela mão de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, aquele que veio nos trazer a mensagem do amor, que é o que move toda a nossa existência, toda a humanidade. Que na próxima semana, mais uma vez, possamos estar aqui reunidos em seu nome para crescer e para evoluir. Que assim seja.